Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco. Hoje nós estamos aqui na 77ª Semana da Engenharia e da Agronomia de 2022. Hoje, na arena, nós temos como palestrante Carolina Palma Naveira Cota. É professora associada do Programa de Engenharia Mecânica da COPE UFRJ, desde 2011. Membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, ABC, de 2015 a 2019. Membro filiado da Academia Mundial de Ciências, de 2021 a 2025. Eleita membro do Conselho Científico do Centro Internacional de Transferências de Calor e Massa, desde 2016. Possui a competitiva Bolsa de Produtividade em Pesquisa nível 1D da Agência Federal Patrocinadora CNPq. Publicou mais de 170 artigos, incluindo 62 em revistas internacionais, 7 capítulos de livros, mais de 95 artigos em conferências internacional e coautora de 3 livros em editoras internacionais. Orientou 12 teses de doutorado, 4 concluídas, 8 em andamento. 28 teses de mestrado, 21 concluídas, 7 em andamento. E 34 projetos de graduação, 32 concluídos e 2 em andamento. Seus interesses de pesquisa são fenômenos de transporte em micro e nanoescalas, microfluídicas, problemas inversos, métodos híbridos, dessalinização de água, microsistemas térmicos, energias renováveis e alternativas, transição energética. Todo esse processo de hoje e a palestra vocês também acompanham pelo site www.soea.org.br. É uma honra tê-la conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Me escutam? Que bom. Bom, queria agradecer a oportunidade, ao CONFEA, ao CREA Rio de Janeiro, ao presidente do CREA, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando esse projeto que a gente tem muito carinho e que acredito eu possa trazer aí contribuições importantes para o nosso país. Bom, esse projeto ele é financiado pela Petrogal Brasil e teve a colaboração e o financiamento da FAPERJ, do CNPq, da CAPES e da Marinha do Brasil. Tá? Então, o título do meu projeto, da palestra de hoje é essa, né? Projeto Emergente, uma ilha de policogeração sustentável. E eu agradeço imensamente a introdução que foi feita aí sobre mim, e eu vou, então, apresentar esse projeto aí para vocês. Bom, inicialmente, eu estou ainda perdida aqui nas telas, que eu nunca apresentei nesse sistema, mas vou tentar me acostumar. Então, inicialmente, eu venho apresentar aqui de onde eu venho, né? Eu sou professora do Programa de Engenharia Mecânica da UFRJ, então a Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma das maiores universidades do país. A gente fica numa ilha, né, que é a Ilha do Fundão, ali perto ao aeroporto do Galeão, e o laboratório que eu coordeno chama LabMEMS, que é o Laboratório de Nano e Microfluídica e Microsistemas, que fica ali no Centro de Tecnologia. Lá no nosso laboratório, para poder contextualizar como que essa pesquisa se insere na nossa realidade lá, a gente trabalha principalmente com fenômenos de transporte, transferência de calor e transferência de massa, na micro e nanoescala. Então, a gente tem competências de fabricação, a gente fabrica os nossos dispositivos, temos várias plataformas, microusinagem, ablação a laser, impressão 3D em polímero e metal. A gente faz análise experimental também, a gente monta os nossos experimentos, né? Convido os senhores, quem não conheceu, não passou ainda, ali no estande do CREA Rio de Janeiro, nós temos a maquete do projeto e 2 experimentos de demonstração ali montado. Tem 4 alunos de doutorado lá que estão aptos e prontos para explicar para vocês os experimentos que correlacionam a palestra de hoje.
E lá a gente também faz simulação computacional. Então, a gente anda na solução dos problemas por essas três pernas, a fabricação, o experimento e a simulação computacional, um alimentando e realimentando o outro. Em termos de aplicação, todas as nossas aplicações, que foi comentada na leitura do currículo e que vocês vão perceber na palestra de hoje, o link comum é o processo de transferência de calor e massa, né, mas principalmente com foco na intensificação do processo. Né? A intensificação do processo ela se dá por diversas formas. Né? Tempos de residência mais curtos, controle, minimizar rejeitos, né? Reduzir o custo operacional e o custo da energia, pensando sempre nesse tripé aí, a sociedade, planeta, né, e o profit, né? Tá? Então, bom, essa foi uma introduçãozinha mais ampla, né, do que, para contextualizar o que a gente vem fazendo, o laboratório e a universidade, e aqui tem o sumário da apresentação de hoje. Então, a gente vai passar pela introdução, eu vou contextualizar esse projeto num cenário mais amplo, apresentar a ideia dessa ilha de policogeração sustentável e, na sequência, demonstrar, né, apresentar o que já está lá, os componentes desenvolvidos, o protótipo, né, o demonstrador tecnológico que está lá em operação. Depois vou para uns comentários finais e, finalmente, os agradecimentos. Bom, essa é a equipe, né, que trabalhou e trabalha nesse projeto. Então, esse projeto, como eu disse, ele é financiado pela Petrogal Brasil, né, via ANP e Embrapi, e tem várias dissertações de mestrados, teses de doutorados e projetos de fim de curso acontecendo simultaneamente. E alguns desses membros da equipe estão aqui hoje comigo. A ideia desse projeto é combinar a geração, né, pelo menos esse demonstrador, né, foi pensado para combinar a demonstração da produção de energia elétrica com um painel solar de alta concentração. Então, existe uma lente de Fresnel que concentra a energia do Sol. Então, a gente tem um Sol, né, aqui, e a gente tem essa lente de Fresnel que concentra 820 vezes a energia solar. E esse calor que é dissipado, né, parte do calor da energia do Sol é convertida em energia elétrica e cerca de 70% é dissipado para o ambiente, nos substratos. E é essa parcela desse calor que a gente tenta recuperar e usar esse calor recuperado num processo secundário. Esse processo secundário aqui é a destilação por membrana, é a produção de água potável através desse calor recuperado do painel. Então, esses são os dois macro-objetivos da apresentação de hoje e do protótipo que a gente vem aqui apresentar. Tá? Esse projeto, essa ideia do projeto emergente, ela se insere, né, pelo menos em 4 dos grandes objetivos colocados, né, para ir para os próximos anos nas ações, como os desenvolvimentos sustentáveis. O 6, por exemplo, água potável. O 7, energia limpa e acessível. O 11, cidades e comunidades sustentáveis. E o 13, ações contra mudanças do clima. Né? Então, ele permeia porque é a produção descentralizada da energia elétrica, é a produção de água potável, a dessalinização de água também de forma descentralizada e, com isso, contribuindo pelo menos com esses 4 objetivos aí do desenvolvimento sustentável. Bom, em termos, né, de contextualizar por que a Petrogal Brasil ou por que empresas de energia, por exemplo, estariam interessadas nesse tipo de projeto. A Petrogal, ela compra através da Galp, né, que é a Petrobras portuguesa, né, ela comprou agora, acabou de comprar, né, e vai instalar até 2030 aí 12 gigawatts em energia solar. Desses 12 gigawatts, aí quase 5 gigawatts entre Portugal, Espanha e Brasil. E no Nordeste brasileiro, na Bahia e no Rio Grande do Norte, a gente vai ter instalado aí até 2025 aí quase 600 megawatts. Né? Então, esses painéis solares, como a gente comentou, ao converter energia solar em energia elétrica, dissipam energia. E a gente poderia aproveitar esse calor, essa energia rejeitada para a produção de água. Né? Um dos custos
mais elevados no processo de geração de energia via solar, né, é exatamente o referencial, a limpeza regular que é necessária nesses painéis. Cerca aí de 25% a 30% dos custos de operação estão exatamente nessa limpeza dos painéis, que você precisa manter esses painéis limpos para que você garanta a conversão, a eficiência de conversão de solar em elétrica dentro das faixas esperadas. Se o painel estiver sujo, você pode ter uma perda aí de 12% a 24% nessa produção de energia elétrica. E no caso de uma situação de sujeira extrema, né, essa perda de produção de energia elétrica pode chegar até 60%. Né? E, em contrapartida, o que a gente também vem trabalhando em colaboração, outros projetos, né, em TRLs mais básicos ainda, né, 3, 4, em colaboração com a University College London, lá em Londres, na produção de coating, né, para você fazer superfícies que sejam super hidrofóbicas ou mesmo omnifóbicas, como nessa figura aí destacada no retângulo verde, onde você pode fazer com que você permaneça com a transparência, né, na frequência de onda que você deseja, mas ainda assim você evita ou minimiza os problemas de adesão de sujeira e, consequentemente, caminha nessa tendência, nessa linha aí de tentar manter os custos reduzidos na limpeza desses painéis solares. Ainda no contexto nacional, né, a gente tem aí o exemplo, né, da escassez no mapa, 2 mapas aí que mostram a escassez de água no Brasil. O mapa da esquerda aí usam essas cores aí, branco é satisfatório, laranja é baixa qualidade, amarelo baixa quantidade e vermelho baixa qualidade e baixa quantidade. Então, a gente repara aí que em diversos locais no Nordeste é abundantemente colorido, né, em termos de baixa qualidade e baixa quantidade, os dois simultaneamente, e mesmo aí, por exemplo, como a gente vê em São Paulo, uma baixa qualidade e baixa quantidade. E na perspectiva de 2035, também percebe-se que na região do Nordeste, principalmente, tem-se aí uma quantidade de água que será, a previsão é que ela esteja abaixo do mínimo necessário, né, mostrando que, como no Nordeste, um local onde existe uma insolação bastante importante, onde já existem previsões de fazendas solares e outras já instaladas, tem simultaneamente a necessidade de energia e água, mostrando aí a possibilidade de aplicação aí direta desse nosso projeto lá no semiárido do Nordeste. Bom, e no contexto da responsabilidade social, esse projeto ele vem contribuir com uma ação de governo, né, que data desde 1996, que é o Programa Água Doce. O Programa Água Doce é uma política pública permanente que usa a água, né, underground, né, água subsuperfície, que na região do semiárido é bastante salina, né, tem aí cerca de 5 até 12, 15 gramas de sal por litro, né, e essa água ela não é própria para o consumo, ela precisa ser dessalinizada. Então, o que o Programa Água Doce fez foi diagnosticar várias comunidades no Nordeste brasileiro que tinham a demanda de água e instalar lá processo de dessalinização. Né? Então, o processo de dessalinização que é usado lá hoje é a osmose reversa. A osmose reversa é quando a gente pressuriza a água através de uma série de membranas e com isso você vai fazendo a retenção do sal e a água vai ficando cada vez menos salgada, né? Vai reduzindo a sua salinidade. Só que para isso você precisa de energia elétrica, porque você precisa pressurizar aquele fluido, né? Então, a água, o rejeito dessa água é uma água bastante salgada, cerca aí de 70 gramas por litro, né? Então, a gente sai ali dos 7, 10 gramas por litro e o rejeito da osmose reversa é cerca de 70 gramas por litro. E essa água, em colaboração com a Embrapa, o que esse programa Água Doce tem, são essas piscinas, esses pontes ali, que fazem
piscinas bem rasas para acelerar a evaporação e com isso você ter sal, por exemplo, ou cultivo de erva-sal, que se dá bem, é uma vegetação que se dá bem com esse tipo de água salgada, que você pode usar para alimentação de alguns animais, ou mesmo criação de tilápia. Então, esse programa Água Doce, em colaboração com a Embrapa, consegue trazer para aquela região uma responsabilidade social, agrega valor às necessidades, né, de produção de água lá para o semiárido do Brasil. Então, como eu estava falando, esse aqui é o mapa, né, das quase 4.000 comunidades diagnosticadas. Esse é o mapa que estava no site do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, esse projeto já passou pelo Ministério de Minas do Meio Ambiente, hoje se encontra na pasta do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Cerca de 4.000 comunidades diagnosticadas, mas apenas 927 com um sistema de dessalinização via osmose reversa implementada. As demais comunidades foram diagnosticadas, mas em algum momento, ou pelo menos até esse momento, não foram priorizadas. E aí pode ser porque, por exemplo, aquela comunidade não tem energia elétrica, uma vez que você precisa de energia elétrica para rodar o processo de osmose reversa, ou porque, eventualmente, aquela comunidade é muito pequena, reduzida e não foi priorizada num primeiro momento, né? Notícias mais recentes, né? Esse ano, em 2022, a gente teve um investimento importante de 130 milhões no projeto Água Doce, né? E esses 130 milhões vão possibilitar a instalação de 426 novas unidades, ou seja, quase metade do que a gente já tem hoje instalada, e 6,5 milhões adicionais para o primeiro sistema de dessalinização lá no Rio Grande do Norte, trabalhando com água do mar, né? Então, repara que é uma água com uma salinidade ainda maior, 35 gramas por litro, mais ou menos. Então, a gente tem água, né, subterrânea de 7 a 10, a água do mar 35 gramas por litro, mais ou menos, e o rejeito do processo de osmose reversa aí na faixa dos 70 gramas por litro. Tá? Então, esse é um programa vivo, um programa importante, e o projeto que a gente vem apresentar hoje, eu espero que fique mais claro ao longo da apresentação, não é para concorrer, é para colaborar, é para aproveitar todo o diagnóstico que está feito, né, aproveitar tudo isso que já existe, essa política pública tão bonita que já existe, e ser complementar. Tá? Então, aqui só para poder... como eu sei que o público é bastante diversificado, poder uniformizar e unificar aí a informação, o processo de dessalinização, a maioria de toda a água que é dessalinizada no mundo é feita via osmose reversa, né? Então, é um processo, dentre os muitos processos de dessalinização que existe, a osmose reversa é a mais empregada. A nossa maior planta de osmose reversa está ali situada em Fernando de Noronha, mas lembrando mais uma vez que o processo de dessalinização via osmose reversa, você precisa pressurizar a água, essa água vai atravessando uma série de cascatas de membranas, que a gente vê ali na foto lá de Fernando de Noronha, e ela vai sendo, então, o sal vai ficando nas membranas, chega uma hora que a energia necessária para você pressurizar a água para uma concentração tão alta não é mais possível, seja porque existe o entupimento das membranas ou porque não é mais economicamente viável você pressurizar, e aí essa água, então, ela é rejeitada com alta salinidade. O que a gente vem propor nesse projeto é o uso de uma outra tecnologia, que é um processo de destilação por membrana. É um processo térmico. Nesse processo térmico, o drive do processo de purificação da água não é pressão, como na osmose reversa, e sim diferença de temperatura. Como a gente tem nesse desenhozinho esquemático aqui, nessa linha, né, nessa região azul mais escuro, a gente tem uma região aí de um escoamento de uma água que seria água quente e salgada, né? Então, essa água, como que ela é aquecida? Com o calor que eu vou recuperá-la do painel. Eu aqueço a água salgada. E, a nível de poro de membrana, é uma membrana que separa a água destilada e a água salgada, a água destilada corre fria. Então, a diferença de temperatura entre a água quente, salgada, e a água fria, destilada, a nível de poro, se traduz em uma diferença de pressão de vapor. Então, eu tenho só vapor d'água atravessando a membrana.
Então, eu não preciso pressurizar a água, tudo acontece à pressão atmosfera. Lá no stand que eu comentei com vocês, lá do CREA Rio de Janeiro, que está lá, a gente tem um experimento demonstrando a dessalinização. A gente colocou uma água salgada, aquecida e um corante. E no processo de destilação, como só vapor d'água atravessa a membrana, do outro lado, no outro reservatório, cai água transparente, porque o processo de mudança de fase ali através da membrana só passa vapor d'água. Tá? Então, esse é o processo que a gente usa. Esse processo de destilação por membrana é um processo antigo, né? Data aí de 1960, mas os primeiros equipamentos comerciais são relativamente novos. A gente tem aí de 2005, 2009, 2010. Né? Então, esses são os primeiros equipamentos comerciais que aparecem aí para a gente. E uma coisa importante, que o nosso protótipo, que eu vou chegar lá e vou mostrar para vocês ainda, a gente optou por trabalhar com equipamentos comerciais, exatamente para dar essa possibilidade de escalonar essa ideia para muitas comunidades. Né? Então, e por isso a gente trabalhou com equipamentos comerciais aí na destilação por membrana. E outras vantagens de trabalhar com esse processo de destilação térmica, né, é que as temperaturas são relativamente baixas, então eu posso recuperar calor de várias fontes. A gente está demonstrando a recuperação do calor de um painel solar, mas eu posso recuperar esse calor de um motor, de uma turbina, de várias fontes que eu tenha, dissipando calor. Essa fonte de calor dissipada, que ia ser jogado fora para o ambiente, pode ser reaproveitado no processo. As pressões, como eu disse, são pressões atmosféricas, né, e é capaz da gente trabalhar com águas de alta salinidade. Então, lembra que eu comentei, fiz questão de colocar aqui água do aquífero, tipicamente do Nordeste, 5 a 15, aí, do mar 35 gramas por litro, e a saída da osmose reversa 70 gramas por litro. Aqui a gente pode trabalhar até 200 gramas por litro. Então, eu posso, em colaboração com o que existe, com sistemas que já existem lá no PAD, trabalhar nas mesmas unidades, nas mesmas comunidades onde já tem osmose reversa implantada. Eu posso pegar o rejeito da osmose reversa e ser a entrada do processo de dessalinização nessa proposta térmica aqui. Tá? Bom, então, qual é a ilha aí de policogeração? Como é que é essa ideia? Bom, então está aqui um esquema resumindo, né? Então é a geração termoelétrica, pode ser solar, pode ser fóssil, pode ser nuclear, né? Então você tem a geração da eletricidade e você tem nesse processo calor sendo jogado fora, onde a gente recupera esse calor. A eletricidade você pode jogar direto na rede, você pode estocar, né? Você pode dar o fim que for melhor para aquele cenário de aplicação. E o calor recuperado pode ser usado para a produção de água potável, como aqui vai ser demonstrado. O calor recuperado pode ser usado também para intensificar a produção de biodiesel. Também vou mostrar um pouquinho ali e assim descentralizar a produção do biodiesel, né? E usado para refrigeração ou aquecimento, né? No caso aqui no Brasil não seria tão importante eventualmente essa quarta perna, mas em lugares onde você sofre com frio, de repente até no sul mesmo, você poderia ter essa possibilidade. Né? E em termos de locais de aplicação, você pode pensar em qualquer lugar que tenha regiões de conflito, de desastre natural, o semiárido do Nordeste, ilhas, locais isolados, né? Ou mesmo, por exemplo, quando você tem uma grande obra de infraestrutura. Quando você tem uma grande obra de infraestrutura no interior do Brasil, você precisa, em geral, de eletricidade e água para tocar aquela obra. Então, essa proposta de ilha é que dá a ideia de que ela é autossuficiente. O poli de multiplicidade de propostas e a cogeração simultânea dessas possibilidades de propostas. Né? Então, na produção aí de água destilada, né, de água potável, então a gente tem aí a geração de energia elétrica, o calor sendo recuperado e esse calor sendo usado aí para a produção, né, para dessalinização de água ou de reservatórios de aquíferos ou de água do mar. E aqui em termos de números, né, aqui é o que a gente tem hoje lá com os equipamentos comprados comercialmente, que a gente tem hoje montado lá na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então nós optamos por comprar um painel, depois eu vou detalhar ali um pouquinho mais, um painel espanhol da BSQ, ele tem 450 células e ele tem uma capacidade nominal aí de gerar 5 kW elétricos. Né, e
todo o sistema termohidráulico para rodar o processo de dessalinização precisa aí de cerca de 0,5 kW. Então, a gente tem aí 4,5 kW que é possível de ficar disponível para o uso dessa energia elétrica, o que seria, por exemplo, suficiente para aproximadamente 26 residências. E esse é o dessalinizador que nós optamos por comprar, é um dessalinizador holandês da Aquasteel, que tem uma capacidade aí, para o tamanho de membrana que tem hoje lá instalada, que são 13 metros quadrados, produção de 1.000 litros de água dia, ou seja, 1 metro cúbico, o que atenderia aproximadamente 100 pessoas por dia. Então, a gente está falando de uma típica pequena comunidade aí do semiárido. Isso também tem, como eu comentei, tem aplicação naval, navios, submarinos, né? Você pode recuperar o calor e produzir água para uma tripulação, por exemplo, não com painel solar, obviamente, mas de um motor a diesel, por exemplo, né? E em situações onde você tenha dias mais nublados, a depender do cenário, a gente pode contar ainda nessa proposta, ela é bastante flexível, né, com coletores, onde quando você tem dias mais limpos, a radiação direta é boa, o painel gera uma quantidade de energia elétrica legal. Quando você tem dias mais nublados, a produção de energia elétrica reduz, mas ainda assim você pode garantir a produção de água potável com a radiação difusa, que aquece os coletores. Então, os coletores, eles podem trabalhar em série ou em paralelo com o painel, né, mostrando aí a flexibilidade dessa proposta. Tá? Em termos de uso do calor rejeitado para a produção do biodiesel, o biodiesel é uma das formas de você produzir biodiesel através do óleo vegetal, por exemplo, que na presença de um álcool, seja ele etanol ou metanol, ele sofre, né, uma reação e essa reação produz, entre outras espécies, o biodiesel. Né? Essa reação, se a gente aumentar a temperatura de reação, ela fica mais eficiente. E essa é a ideia, recuperar o calor do painel para aumentar a temperatura da reação e, com isso, produzir de forma mais eficiente o biodiesel, se aliando também com outra política pública, que é o aumento, né, do percentual de biodiesel adicionado ao diesel. E o que a gente vai demonstrar lá também, que a gente está acoplando a essa ilha de policogeração, é uma mini usina de produção de biodiesel totalmente descentralizada, baseada em microreatores. Então aqui, não sei se na tela que está bem para ver, mas no desenho mais acima, é um microdispositivo fabricado lá pela gente. Esse microdispositivo tem 11 microreatores e 10 microtrocadores de calor, todos integrados numa única fabricação, né? E ele é capaz de produzir cerca de 1 litro de biodiesel por dia. Só que ao colocar mais desses dispositivos juntos, por exemplo, 24 ou 240 dispositivos juntos, a produção do biodiesel aumenta. E a gente pode produzir aí cerca de 208 litros de biodiesel por dia, numa mini usina totalmente descentralizada, levando a produção do biodiesel para próximo de quem vai usar, porque um dos grandes problemas do uso do biodiesel é o transporte, a oxidação que se tem no processo do transporte aí do biodiesel. Né, na possibilidade de usar o calor rejeitado para um sistema de refrigeração, a gente teria a possibilidade, por exemplo, de usar um ciclo de refrigeração de absorção. Né, esse ciclo permite a gente gerar um ambiente refrigerado, onde esse ambiente refrigerado poderia ser usado para estocar alimentos, para estocar vacinas, né, para refrigerar o ambiente, para fazer disso um consultório itinerante. Né, então, essa é a ideia de também a possibilidade de recuperar esse calor para uso de produção de frio de ambientes refrigerados no ciclo de absorção. Bom, e disso tudo, dessa ideia, o que a gente tem já montado funcionando? Vamos ver se o vídeo vai passar. Ali. Tá? Ali no canto direito superior, a gente tem o que foi o projeto de montagem dessa ilha de policogeração, que a gente tem montado lá no Centro de Tecnologia na UFRJ. Embaixo uma foto, né, do que foi, o que está lá montado frente ao que foi projetado, e aí um vídeo de uma imagem de drone, né, onde mostra aí o nosso painel solar,
os coletores, o container. Dentro do container estão os equipamentos para dessalinização. Reparem que essa proposta já mostra a portabilidade, né? Tudo aqui, se eu precisar, eu transporto de um lugar para o outro. A única coisa que eu perco são as bases, né? O container já está pronto exatamente com essa ideia de permitir, facilitar a ideia de transportar esses equipamentos, tá? Bom, aí como eu comentei, esse é o painel que a gente comprou, são 450 células, né, que tem essas lentes de Fresnel que concentram aí 820 vezes a energia do Sol. E lá dentro do container, os nossos equipamentos aí de dessalinização. Como eu falei, essa maquete está lá montada no stand, tá? E como existem muitas teses, muitas dissertações de mestrados e projetos de fim de curso acontecendo simultaneamente, então a gente tem um papel dentro da universidade muito importante de formação de alunos. Então, no contexto desse projeto, a gente comprou vários diferentes arranjos do processo de dessalinização para desenvolver as teses. Então, tem aí, eu não vou entrar em detalhe hoje, né, mas esse módulo de dessalinização, ele é espiral e diferentes arranjos. Contato direto, gás permeado ou air gap, tá? E cada arranjo desse dá um fluxo de destilado diferente e isso vai ser analisado e comparado no contexto das teses. Bom, aqui mais um detalhe lá do nosso painel. Então, repara que são 18 módulos, né, onde cada módulo desse, esse quadrado circulado aí, esse quadradinho vermelho, tem 25 células, né? E na parte traseira do painel, nós instalamos microtrocadores de calor. Então, esses microtrocadores de calor, a gente passa água, mas poderia ser outro fluido, por esse microtrocador, e esse microtrocador com a água passando ali, o que ele faz? Recupera o calor que estava sendo jogado fora para o ambiente. A gente recupera esse calor e é essa água quente que é usada, então, no processo de dessalinização. Aqui, outro videozinho. Alessandro, consegue passar o vídeo? Aqui tem 3 vídeos do processo de fabricação aí 3D, impressão em metal, né, dos trocadores. Então, a gente tem um equipamento lá da GE, ali uma foto dos dispositivos fabricados. Lá no stand também tem esses microtrocadores lá sendo apresentado, vocês podem ver, podem pegar, tocar. E aí é o sistema aí de laser melting, né, que é o nosso equipamento. É uma área de trabalho relativamente pequena, mas suficiente aí para atender a demonstração desse projeto. Bom, aqui alguns resultados para ilustrar o nosso protótipo funcionando. Nós pegamos, ali no topo, tem 8 monocélulas. São 8 células idênticas e funcionando de forma independente. Então, a gente tem, por exemplo, a célula 2 e a célula 7, né, onde a gente compara que, estatisticamente, a produção de energia elétrica das duas é bastante coincidente, o que daria para a gente o conforto de dizer que elas são estatisticamente iguais, né? E o que a gente fez? Pegou uma das duas, na célula número 7, a gente colocou o microtrocador de calor. Instalamos ele ali na parte traseira da célula para fazer essa comparação de eficiência das células e da recuperação do calor. E é isso que esses gráficos aqui mostram para a gente. Se vocês fixarem nesses 2 gráficos de barra aqui, no gráfico de cima, amarelo e azul, mostra a célula passiva. A faixa amarela é a energia disponibilizada para a célula. E a faixa azul é a quantidade de energia solar que foi convertida em energia elétrica. Nesse dia aí, foi agora julho, né, então inverno, a eficiência de conversão solar em elétrica foi na faixa aí dos 16%. No gráfico de barras inferior, para o mesmo dia, a gente percebe que a eficiência de conversão de solar para elétrica continua aí na faixa dos 16,8%, só que aparece uma barra vermelha. Essa barra vermelha é a quantidade de energia que eu recuperei na forma térmica. Então, de um modo mais amplo, o meu projeto, a minha proposta, o arrefecimento, deixa a eficiência global do sistema mais alto, porque antes a eficiência era só de 16%. Agora eu tenho uma eficiência somada de quase 80%, porque eu tenho 66% de energia na forma de calor disponibilizada para o processo secundário, tá? E
comparações similares, agora não para uma única célula, mas para 25 células trabalhando separadamente, também foi feita, e resultados similares foram encontrados, no sentido que a gente consegue ganhar na eficiência global, né, a gente diminui as perdas do processo. Eu tenho aí, no canto mais à direita, aí 100% da energia solar, agora apenas só 35%, 50%, porque varia muito do dia, da situação, mas 35% a 50% da energia sendo perdida para o ambiente. Enquanto no sistema totalmente passivo, eu tenho 75%, 80% da energia sendo perdida para o ambiente, e esse ganho, né, na eficiência global está principalmente relacionado a esse calor que é recuperado. Tá? E aqui, alguns resultados do processo de dessalinização, né? Então, são vários casos aqui que eu tentei sumarizar. As barras marrom são as barras na faixa d'água do mar, 38, 40 gramas por litro, e as barras verdes são na ordem de grandeza da salinidade do rejeito da osmose reversa, na faixa aí dos 66 gramas, 70 gramas por litro. Né? Então, é claro que quando você aumenta a salinidade, repara que a barra verde está um pouco mais abaixo do que a marrom, isso demonstra que ao aumentar a salinidade, de fato, a quantidade de água destilada ela é reduzida, mas você tem outras formas de ampliar essa produção. Se você aumentar a temperatura da água salgada, você melhora o fluxo de destilado. Se você mexer com a vazão da água salobra e da água destilada, você também mexe no processo. E o importante dizer, e aqui está demonstrada a capacidade de combinação dessa proposta com o que já existe hoje implantado no programa Água Doce. Tá? Aqui, caminhando para os comentários finais, né, mostrar o que já existe hoje em termos da recuperação do calor rejeitado para a produção do biodiesel. Né? Então, em termos de pesquisa de laboratório nas teses, nós fabricamos esses microdispositivos e conseguimos demonstrar que 99,9% do óleo vegetal que entrou nesse dispositivo virou 99,6% de biodiesel. Isso em 35 segundos. Por quê? Porque os canais são pequenos, a reação é muito rápida, é quase instantânea, e a temperatura de reação é elevada. E aí, só que, claro, um dispositivo desse, como a gente viu, produz cerca de 1 litro de biodiesel por dia, mas é facilmente escalonável essa ideia, como eu já comentei. A gente também usou óleo rejeito de cozinha. Então, você pode aproveitar o óleo da própria comunidade, da empresa, da cozinha, do submarino, da cozinha do navio, pega o óleo que é usado lá, depois de usado, você faz o processo de conversão em biodiesel. É uma reação mais difícil, mas ainda assim a gente conseguiu fazer um tempo de residência de 2 minutos. Lembrando aqui que tanto nesse aqui que foi um óleo vegetal novo, quanto no óleo de cozinha, o álcool usado foi o etanol. No cenário brasileiro, com um valor mais baixo do que o metanol e, dessa forma, tendo uma proposta mais bio, né, uma vez que o metanol é um derivado aí do petróleo. Tá? E aqui, um vídeo, Alessandra, por favor, é a proposta dessa usina descentralizada de produção do biodiesel. Né? Então, a gente está montando hoje, na verdade, ela está montada, está em operação já, mas ainda está transicionando, né? Indo do laboratório lá para fora, para trabalhar naquela ilha de policogeração até o fim do ano, a gente pretende levar ele para lá. Essa usina combina 24 daqueles dispositivos. Então, nós temos 240 microreatores trabalhando de forma simultânea e integrada, o que vai me dar a possibilidade de produzir cerca de 30 litros de biodiesel por dia. Né? E os primeiros resultados são bastante animadores, aí 99,6% do óleo sendo convertido em biodiesel, mais uma vez usando etanol e dessa vez temperatura ambiente ainda, ou seja, a gente ainda vai poder trabalhar e mexer ainda um pouco mais, aumentar a temperatura da reação, aí aproveitando o calor recuperado do painel. Tá? Bom, a ideia aqui, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade do CREA, do CONFEA, da Mútua, de estar apresentando esse projeto, porque a gente tem um carinho muito grande para esse projeto, a gente acredita que ele pode mudar a realidade de algumas comunidades. A gente tem lá
na UFRJ um protótipo TRL6, que é a demonstração em ambiente relevante. E a gente está na busca aí de colaborações, de parcerias para levar isso para um TRL8 ou mesmo um TRL9, aproveitando todo o diagnóstico, toda a experiência do programa Água Doce, né, podendo dar prioridades a comunidades que estão off-grids, que possibilitaria a geração de energia elétrica e de água para essas comunidades, né? E acho que é uma ideia bastante flexível, que atenderia a diferentes cenários, e a gente está aí aberto, de fato, para colaborar e conversar. Tá bom? Bom, eu queria, então, agradecer mais uma vez o CONFEA, CREA e Mútua, agradecer o financiamento da Galp, né, através da Petrogal, ANP, Embrapi, as agências de fomento CNPq, CAPES, FAPERJ, e a colaboração com a Marinha do Brasil, e a minha equipe, aqui representada aí pelos alunos de doutorado. Quero agradecer enormemente a ajuda de vocês que estão lá no dia a dia na bancada. Tá bom? Muito obrigada, gente. Oi. Eu deixo aqui o meu e-mail também, se quiserem, no folder que vocês receberam. Quem não recebeu o folder, depois pode pegar com a gente aqui. No folder tem uma explicação mais detalhada de tudo isso e tem também o meu e-mail lá, né? Se vocês quiserem visitar, é só agendar botar um e-mail, a gente agenda e marca uma visita, tá bom? Muito obrigada. Carolina. Vamos. Oi, 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 oi. Oi, tá ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Tá baixo. Tá baixo. Eu não estou ouvindo. Ah, tá. Oi. Oi, agora eu escuto. Ok? Estão ouvindo, pessoal? Ah, ótimo. Nós iremos abrir por setores para as perguntas. Então, nós iremos dividir em setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. Por gentileza, no setor 1, alguém deseja fazer perguntas? Sim, um momento. Boa tarde a todos. Eu sou Ulisses Guimarães, sou engenheiro civil, inspetor do CREA em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse painel, se ele acompanha o movimento solar, se ele acompanha as estações do ano, todo ano, para que melhore a frequência dele, e se seria possível também usar esse painel não só para a transformação do biodiesel, como também, já além de gerar energia fotovoltaica, né, se teria condições também de aquecimento de água, que é normal ter os dois sistemas juntos. Muito obrigada, senhor Ulisses, pela sua pergunta. De fato, esse painel ele faz o segmento solar, né? Nós escolhemos esse equipamento que ele é comercial, tem as suas vantagens, porque ele tem a alta concentração e o segmento solar. Ele tem um sensor de fluxo, então ele acompanha a mudança ao longo do ano também, com relação à sazonalidade das estações, exatamente. Mas lembrando que aqui a gente escolheu esse equipamento para demonstração da ideia. A proposta é extremamente flexível. Se em algum lugar a sua demanda de energia elétrica ou a localização, por algum motivo, você não precisar desse painel e puder trabalhar com outros painéis solares comuns, isso também é possível de fazer o projeto com um painel comum. A ideia é essa, é recuperar o calor que venha de um processo e usar esse calor num processo de dessalinização, como o senhor comentou. É exatamente isso. Primeiro, parabéns aí pelo excelente trabalho. Eu me chamo Enéas Vasconcelos, sou presidente da ABMEC, seção Sergipe. Eu trabalhei muitos anos em manutenção, fui gerente de manutenção de planta. Aí, quando a gente olha assim, um equipamento, você pensa logo na questão de se vai funcionar bem, com a mesma performance ao longo do tempo. Aí me chamou a atenção a questão dos micro reatores de produção de biodiesel. O óleo de cozinha, qualquer óleo ali é viscoso, aglomera. Essa pergunta sobre a questão do entupimento, se vocês, uma vez estando lá numa comunidade, tem que ter um procedimento, uma técnica de
repor a eficiência. Você tem a falar alguma coisa sobre isso? Claro. Muito obrigada, doutora Enéas, aí pela pergunta. Eu vou aproveitar e até fazer o gancho. Na verdade, até nos microtrocadores que vão no painel, no escalonamento da produção, é claro que eu não vou fazer impressão 3D desses dispositivos, eu vou espalhar isso em 1000 unidades no semiárido, eu vou negociar com a empresa do painel solar e vai vir de fábrica já, e essa conversa com a BSQ especificamente a gente já iniciou, teve a oportunidade de iniciar, para vir um painel ali atrás já com o sistema hidráulico pré-preparado, pré-montado, porque você tem uma proposta, né, já de vender muitas unidades. Né. No caso do biodiesel, quando você trabalha com o óleo que vem do mercado, o óleo limpo, você não tem nenhum problema de entupimento. De fato, tem uma viscosidade mais alta, mas nada que isso não possa ser previsto no sistema de bombeamento. Né? Agora, quando a gente trabalha com óleo que vem de rejeito de cozinha, mesmo em qualquer outro processo, você tem uma etapa de filtragem, você precisa limpar, tirar as impurezas. Né? Então, esse processo minimiza. E ao trabalhar na microescala, você, na verdade, também pode, a depender do cenário, ampliar e flexibilizar. Então, tá bom, eu aceito trabalhar com uma eficiência menor, mas eu vou ampliar um pouquinho os meus canais e, com isso, minimizar problemas de manutenção. Então, primeiro a gente precisa entender onde é o cenário, como vai ser a aplicação, existe a possibilidade de fazer uma manutenção corretiva, existe equipe para fazer manutenção, né? Então, tudo isso precisa entender qual é o cenário. A ideia da coisa modular também é isso. Então, eu tenho num único dispositivo 11 e os outros eu não fabriquei tudo junto, porque se houver, eu poderia, mas a gente fabricou vários dispositivos, porque se por algum motivo um sensor avisa que houve um entupimento, houve uma perda de um dispositivo, você anula um dispositivo e você continua produzindo com os demais, né? Numa produção reduzida porque você tem um dispositivo a menos. Mas ainda assim, mais uma vez, você pode fazer blocos e você pode fazer manutenção ou parada de blocos de forma independente. Muito obrigada. Setor 2, alguém deseja fazer pergunta? Aqui. Boa tarde, doutora, parabéns. Sou Geraldo Ferguete, sou engenheiro agrônomo. E eu já trabalhei com algumas plantas de osmose reversa para gerar água, até para fazer pulverização de lavouras. E o resíduo sempre foi o que incomodou muito. Aquela água salobra, com alta concentração. Então, nós chegamos até a suspender alguns processos por causa disso. Quando você fala no uso da membrana por temperatura, quantos por cento de resíduo sobra e qual a concentração dessa água? Isso não seria também um grande problema? Muito obrigada, senhor Geraldo, pela sua pergunta. Então, pensa assim comigo, ó, 100% da água que chega, combinando isso com a osmose reversa, por exemplo, 100% da água que chega para a osmose reversa, cerca de 40% vira água boa, 60% é água de alta salinidade. Essa 60% é a entrada do processo térmico. Desses 60%, eu ganho mais 40%. Então, a minha produção total de água boa é de 80%, e agora eu tenho só 20% de rejeito. E isso, lembrando que a água da osmose reversa tem sal. A água daqui do processo térmico não, ela é destilada. Então você pode dar usos diferentes, você não precisa juntar tudo no mesmo tanque. A água sal que tem algum sal você usa, na agronomia eu não sei, mas por exemplo, numa realidade de marinha, você usa para limpar convés, enquanto a água de maior qualidade, vamos chamar assim, que é onde você tem água destilada, você dá um fim mais nobre. Mas a eficiência global do processo aumenta, porque antes eu tinha 60% de rejeito e agora eu tenho 20%. Mas existem outras formas de procurar um rejeito zero. Existe. Essa também é uma possibilidade. Hoje ainda não foi contemplada pela gente, mas existem formas de você ir para uma minimização de rejeito beirando zero. Quem foi que pediu? Parabéns pela palestra, pela exposição. Eu queria saber em relação a diferencial de custos entre a fotovoltaica e esse sistema aqui. O que agrega assim, em termos de custos? E se eu já tenho uma fotovoltaica, eu posso adaptar nesse sentido? Qual que é o custo que seria em relação à fotovoltaica normal? Muito obrigada pela sua pergunta. Valdemir, engenheiro agrônomo da região de sudoeste do Paraná, Associação de Engenheiros Agrônomos de Francisco Beltrão. Muito obrigada, senhor Valdemir. Então, na verdade, esse aqui continua sendo